Eu contei um pouco de como foi minha primeira semana. É só ir lá no primeiro vídeo que eu postei sobre a primeira semana da ressonância. A primeira semana foi maravilhosa, assim, me deu uma impulsionada. Eu tava procrastinando muito nas coisas que eu tinha que fazer. Estímulo para eu fazer minhas atividades, muita disposição. Nossa, foi maravilhoso, assim. Era o estímulo que eu precisava. Porque antes de eu pedir, eu passando por uma fase que eu tinha muito medo de atravessar a rua. Na verdade, isso já começou tem uns meses. E aí eu trabalhei em terapia isso. O terapeuta que estava comigo na época trabalhou isso comigo. Melhorei um pouco. Em setembro, assim, deu uma piorada. Inclusive foi o momento decisivo. Foi quando eu decidi pedir a ressonância harmônica, porque eu já tinha feito de tudo, né? E eu já tinha estudado o material. Então eu falei, por que não pedir? Porque eu tava com medo das catarses. Eu falei, por que não pedir? E aí realmente me deu uma impulsionada em tudo, sabe? Foi ótimo. O primeiro mês foi ótimo. Nossa, eu tava assim, super disciplinada. O segundo mês começou as catarses, a ter dores de cabeça, a ficar impaciente. Foi a época que eu descobri a endometriose profunda. E eu não tenho que atribuir isso à ressonância harmônica. Isso é uma coisa que com certeza eu já tinha, né? Eu só descobri agora. Acredito que a ressonância harmônica tem ajudado a fazer com que eu enxergue a endometriose de outra forma. Se fosse em outros tempos, eu ia enxergar tudo de uma forma punitiva, sabe? E não. E aí, quando eu saí do consultório, eu saí decidida de que eu ia me curar. Eu ia me curar disso, apesar de uma vertente da medicina não acreditar nisso, eu acredito na cura. E aí o segundo mês, nossa, uma preguiça absurda, assim. Procrastinei muito no segundo mês, muito. E eu tava assim numa busca de médico, né? De médicos assim da linha mais integrativa. O que hoje em dia tem alguns, mas apesar de ter alguns, o médico que você se identifica não é algo tão fácil e tão barato, né? Mas mesmo assim eu fui atrás. Ela me passou exames específicos, no qual esses exames eu vou ter que buscar uma forma de fazer, né? Porque o meu plano não cobre, eu tenho um plano de saúde. Eu estou vendo uma forma de fazer esse exame de outro modo, não sei como. Né? Os exames que foi possível eu fazer, eu já fiz. Eu estava bastante tensa, que eu queria muito achar um lugar para fazer de um custo mais barato. Mas aí eu falei, não, eu vou deixar esse final de ano passar. E aí depois eu penso nisso, né? Porque agora não adianta eu estar pensando nisso. Isso gera ansiedade, né? Além de descobrir a endometriose, eu tive muitas percepções em relação a pessoas que antigamente eu não tinha, sabe? Por exemplo, quando a pessoa ela vai se dirigir a você e ela é falsa com você. E às vezes eu não percebia. Agora eu tô percebendo, tô sentindo, digamos assim, né? A minha audição ficou mais aguçada. Eu tô ouvindo assim. Eu já escutava bem, agora então, meu Deus. A minha audição tá mais aguçada. E as coisas que eu penso assim, eu tenho que tomar cuidado.
no que eu penso. Porque muitas vezes eu estou em algum lugar e eu capto o inconsciente coletivo. E o pensamento do inconsciente coletivo, ele fica reverberando na minha mente. E eu tenho que cancelar o pensamento. Porque muitas vezes não é coisa positiva. Eu tenho que cancelar. Normalmente, eu já reeduquei meu pensamento para pensar coisa boa. Já estou bem mais disciplinada. De uma semana para cá, eu venho captando outras energias. Então, os ressonantes aí sabem. A gente fica muito mais sensível, né? E eu já me considero bem sensível, eu já tenho uma sensibilidade muito grande, né? Muitas vezes a pessoa, às vezes, de me falar uma coisa, antes de falar, eu já meio que sinto o clima. E agora tá muito mais, né? Agora eu tenho que cuidar muito, muito, assim. Eu capto as energias dos outros. Negativa também, gente, porque não é porque a gente faz ressonância harmônica, ou você que não é ressonante, você pretende fazer, ou se você não faz, você tá no planeta Terra aqui, você erra. Não importa. Não importa, ninguém aqui é perfeito. Não é porque a gente tá usando uma ferramenta de expansão de consciência que a gente não vai errar, que a gente não vai pensar negativo, que a gente não vai ter raiva. As pessoas acham, tem esse paradigma de achar que quem tá nessa expansão não pode errar. Gente, muito pelo contrário. A gente é humano e a gente é passível de erro. A gente só, quem usa essa ferramenta, tá utilizando, mas ela potencializa tudo. Tanto que é positivo como que é negativo. Entendeu? Então, assim, eu senti uma melhora no primeiro mês, mas no segundo mês eu me auto-sabotei muito, né? Na questão de procrastinação para fazer as coisas, muita coisa eu sei que tenho que fazer, mas aí realmente, é como o professor fala, tu puxa o freio. Eu puxei. Agora que eu tô voltando a ter energia. Mês passado, eu passei 2 semanas de gripada. E eu tomava tudo e não passava. Então, assim, eu considero uma catarse. Porque eu tomei tudo. Assim, eu fui trabalhar me arrastando, mas eu fui. E nada passava, sabe? Então, não é ressonância harmônica. É você que tá dando uma brecada na energia que chega, sabe? Digamos assim, a linguagem que eu tô falando, né? É uma linguagem bem coloquial, né? Mas não é por aí. Tem toda uma preparação, né? Eu não tenho propriedade para falar no assunto. Mas quem quiser pesquisar, vai no site oficial do professor Hélio Couto, que ele tem propriedade para falar no assunto. Mas chega uma época que tu mesmo dá uma brecada. Fiquei 2 semanas gripada, muito gripada. Agora, no terceiro mês, que eu tô no final, que eu tô conseguindo retomar minhas atividades com mais afinco. Porque vem uns questionamentos pra ti que tu revê muita coisa. Então, é uma ferramenta incrível. Mas é uma ferramenta para quem realmente está preparado. E se você pretende fazer e não está preparado, estuda bastante. E mesmo a gente fazendo a ressonância, a gente vai continuar estudando. O professor aconselha continuar estudando. Então, assim, os materiais são bem robustos. E mesmo quem já estudou, tem que estudar novamente, porque vai ter outra percepção. Finalizei já a primeira e vou continuar. Eu quero continuar porque só me fez bem, sabe? Eu sei que tem as catarses, mas como já falei em um vídeo, as catarses
a gente tem durante a nossa vida. E é besteira a gente dizer, foi ressonância harmônica. Não é ressonância. O professor, ele prepara essa ferramenta com todo o amor e carinho para todos nós. É a gente que se auto-sabota. Tô aproveitando aí esse final de ano para realmente fazer uma reflexão, né, de coisas que eu quero para o próximo ano. Estou ressignificando muita coisa na minha vida. E recomendo que vocês ressignifiquem também, entendeu? Independente de ferramenta, de RH ou não, a gente sempre tem que ressignificar os nossos hábitos. Tem que prestar atenção, porque muitas vezes a gente toma uma atitude, age de um jeito, porque a gente está programada para fazer aquilo. E a gente tem que quebrar esses padrões. Meu principal pedido foi a questão de crenças limitantes, assim, que eu tenho muitas. Só com a ressonância harmônica eu percebi, porque com a terapia também me ajuda muito. Mas a terapeuta falava que eu tinha que sentir. Aí eu dizia, mas como assim eu tenho que sentir? Eu não consigo sentir. Não consigo. E agora eu tô conseguindo sentir. Eu só tenho, assim, gratidão ao professor por disponibilizar essa ferramenta maravilhosa que só vem nos agregar valor se a gente usar com sabedoria, sabe? O céu é o limite para tudo. Assim como te dão um carro, você vai dirigir o carro. O carro vai te levar do ponto A para o ponto B, né? Tu que vai conduzir o carro. Mas aí, se tu não tiver atenção, tu pode provocar um acidente. É como uma faca que corta legumes, verduras. Ela é ótima para cortar legumes, verduras. Tu corta o dedo. Então, assim, tudo tem dois lados. Ele disponibiliza essa ferramenta, mas essa ferramenta possibilita tudo. Por isso que quando eu conheci o Hélio Couto, lá em 2018, realmente eu não estava preparada ainda para estar fazendo uso da ferramenta. Hoje eu entendo porque eu não estava preparada. E hoje eu entendo porque eu não fiz. Não fiz também porque tinha medo. Beleza. Mas talvez as catarses teriam sido bem piores. É maravilhoso. Quem está tendo oportunidade de conhecer, divulgue. Assim como eu falo que terapia é bom para todo mundo, que terapia muda vidas, a RH muda vidas, mas a pessoa ela tem que estar aberta para mudança. Senão não funciona. Não é fórmula mágica de forma nenhuma, gente. Estejam preparados. E se vocês estudarem, vocês vão estar se preparando, porque o estudo é uma forma da gente ter conhecimento. E o conhecimento liberta. Então, assim, eu tô super, assim, feliz, super grata por tudo que tenho aprendido aí, que eu aprendi nesses 3 meses. Não teria aprendido em um ano, sabe? É muito intenso, assim. É muito gostoso. Só quem é ressonante sabe, eu super recomendo. Façam mesmo. Estejam aproveitando aí. Estejam aproveitando de tudo que a RH pode nos proporcionar. E a gente tem que saber usar de forma sábia, com sabedoria, como tudo na vida, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje.
curte, compartilha, pra gente estar trocando experiência nesse canal. Tchauzinho, gente! Até o próximo vídeo!